Louvado seja Deus. Graça e paz, igreja. Antes de começar a ministrar a palavra, eu tenho um recado para a igreja que o Senhor mandou. Eu estava ali e Ele me trouxe isso na mente e pediu para eu dizer para o povo. Naquele grande dia, quando nós nos apresentarmos diante de Cristo, o Senhor vai perguntar para cada um de nós: e aquela palavra que você ouviu, por que você não praticou? E aquela palavra que foi ministrada, por que você não se consertou? E o Senhor disse assim no meu coração: ainda vai ter gente que vai dizer assim: eu não prestei atenção a essa palavra, não. Nesse dia eu não ouvi. O Senhor vai cobrar. Porque tudo que é ministrado aqui nesse altar, queridos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela vem para cortar aqui e aí. Ela vem para nos confrontar, ela vem para nos ajustar, ela vem para nos consolar, ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos ensinar. Nada do que vai ser dito aqui hoje, amados, vem da minha parte, mas vem da parte do Senhor. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, porque hoje é um tema muito forte. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor e dizer que seu coração é terra fértil, não de forma mecânica, que você vai sair daqui lembrando do que o Senhor lhe perguntou. Quando chegar no grande dia, você praticou essa palavra? Pai, em nome de Jesus, nós nesta hora, Pai, nós queremos nos consagrar a Ti. Com todo o nosso ser, meu Pai, corpo, alma e espírito. Queremos pedir, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas agora, impedindo que todo espírito roubador da palavra, toda inquietação, todo conceito que a gente tem de vida caia por terra agora, em nome de Jesus, mas que a gente dê lugar ao Teu Espírito Santo. Pelo menos uma vez a gente dê lugar ao Teu Santo Espírito para ser transformado, para ver mudança na nossa história, para ver mudança na nossa vida, para ver mudança e ver os propósitos do Senhor que se cumprem em nós, Pai. Pai, nós não queremos ser mais meninos de banco, nós queremos ser servos guerreiros na autoridade do nome do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é o nosso general de guerra que está à nossa frente, mas a batalha é minha com o Senhor, é do Teu servo com o Senhor, meu Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, pela Tua grande e infinita misericórdia, nos sacode nessa noite. Nos sacode mesmo, Pai, e faz a gente ter as escamas dos olhos caídas, os comichões dos ouvidos caídos, Senhor. Que a gente não pense que a nossa concepção ela é a certa, mas a concepção do Senhor ela é perfeita para encaixar no nosso cérebro, Deus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor quer um povo santo, o Senhor não vai levar para o céu um povo de qualquer jeito. E a palavra que o Senhor colocou, amados, no meu coração, é uma palavra que a gente tem que se preparar para ir para o céu. A gente tem que se preparar para ir para o céu. Eu queria perguntar nessa noite, hoje não tem visitante não, né? Não, hoje não. Eu queria perguntar para você nessa noite, quem já conhece aqui os seus dons e talentos? Sabe como serve a Deus? Não precisa levantar a mão, não. Você precisa entender para que o Senhor lhe chamou. O Senhor não lhe chamou para você viver neste mundo, aproveitando as coisas no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Então, nessa noite, você precisa começar a se questionar: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o meu sentido nessa terra? Quem sou eu diante de Deus? E quais são as coisas que eu preciso ajustar na minha natureza? Queridos, não é fácil. O reino de Deus ele é tomado à força e todos os dias a gente tem uma empreitada de luta. Todos os dias a gente tem ou um gigante, ou tem um leão, ou tem uma onça, ou tem um bicho para poder a gente matar. Tem algo para poder a gente vencer. E assim nós vamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. Mas muitas vezes nós estamos vivendo um automatismo que a sociedade implantou para a gente. A gente se queixa das coisas da sociedade, mas a gente não vive as coisas do Senhor. E nós precisamos ser exemplos lá fora. Muitas coisas nas nossas vidas estão emperradas porque a gente não toma uma atitude. E a atitude que o Senhor quer ela é espiritual. Estou falando do que estou vivendo, porque o Senhor faz assim comigo. Precisamos ter posições, porque às vezes a gente reconhece, mas a gente não se estabelece em fé diante do Senhor para tomar o escudo da fé e repreender os dardos inflamados do maligno contra a sua própria vida e dos que estão sobre a sua proteção dentro da sua casa.
Será que a gente está pronto mesmo para ir para o céu? Eu já declarei Jesus como o meu único suficiente Senhor e Salvador. Muitos querem o Salvador, mas não querem o Senhor, porque o Senhor manda e o servo obedece. E todos dizem, já me batizei as águas, vou para o céu. Conquista de salvação, conquista para ir para o céu, é que nem você está pagando ali todo mês um cartãozinho, sabe? Para poder você viajar para as suas férias, é todo dia você vencer algo que tenta a carne. É nesse investimento que você tem que fazer. O seu investimento é espiritual. E o investimento espiritual nem pró do outro, não. Primeiro é a seu favor. E hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que já tem um tempo que eu ministrei numa live, é uma palavra muito forte. Mas antes de dizer qual é o tema, eu queria dizer para vocês que nós, como corpo humano, temos milhões de células. Mas a ciência diz que a gente tem muito mais bactéria do que o total de células que a gente tem no corpo. Dá para imaginar isso? Mas Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que essas bactérias, a maioria delas são comensais, ou seja, vivem em equilíbrio e ainda produzem vitaminas para a gente. São utilizadas. Mas quando desregula o nosso corpo, essas bactérias também começam a proliferar e se tornar patogênicas. Assim é a nossa vida espiritual. O Senhor nos deu o Espírito Santo para a gente andar em equilíbrio, mas quando nós nos movemos pela carne, o Espírito Santo se afasta. E aí a gente deixa sentimentos para parasitar a nossa vida. E hoje a gente vai falar da inveja. A inveja é um parasita espiritual das nossas vidas, que nos atrapalha a prosseguir diante daquilo que é propósito de Deus de forma personalizada. E quando a gente pensa em inveja, eu vou dar o conceito aqui, depois eu vou vir para a história. Desgostoso, a pessoa que está desgostosa, provocada pela felicidade ou prosperidade do outro, pelo que o outro tem, pelo que o outro é. Ou então o desejo irrefreável de possuir ou aproveitar o que é do outro. E às vezes em algumas situações dizer assim, prefiro que não dê certo para poder ficar todo mundo no mesmo nível. Às vezes a gente acha que quando a gente está ouvindo uma palavra dessa, a gente pensa assim, poxa, isso é para alguém. Mas traga isso para você nessa noite, porque às vezes a inveja é algo tão sutil que quando a gente percebe, a gente está vivendo e a gente não consegue perceber que é uma realidade em nós. Por que fulano se dá certo? Por que fulano foi curado? Por que fulano comprou o carro? Por que fulano comprou a casa? Por que fulano ganhou o emprego? Porque Deus quis. Quando eu comecei aqui perguntando a cada um de nós, se vocês sabem os dons e talentos que o Senhor lhe deu, esse é o seu dom, esse é o seu talento. Se eu não nasci para cantar, meus irmãos, eu não posso me arvorar ali para cantar, não. Se eu não nasci para pregar, eu não posso dizer assim, eu quero pregar. Agora, ir de pregar e o evangelho é diferente, porque você vai ser um instrumento de Deus para ministrar às pessoas que você precisa levar o evangelho. Mas eu queria ser tal coisa. Por que você não pode ser o que Deus quer que você seja? Deus me escolheu para ser professora. E no início eu não queria não, mas Ele foi me conduzindo, me botando no aperto. Olha onde eu estou. Estou como professora. Porque ser professor significa exercitar a maestria do ensinar. Porque Deus já tinha um propósito na minha vida com relação ao dom e talento que Ele me deu, que é ensinar, ministrando a palavra. Nada é à toa, queridos. Então nós não podemos olhar para o outro, porque a gente precisa enxergar quem somos nós diante de Deus e saber o que Ele tem como propósito para a nossa vida. Amém? E nós vamos agora ao livro de 1 Samuel. Aleluia. Nós vamos no capítulo 18. Nós vamos ler do 5 ao 9. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler do 5 ao 9. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Amados, tem dias que eu subo aqui e subo com temor maior do que o de costume. E hoje não é diferente. Hoje é algo assim muito sério que o Senhor quer falar com a igreja. Porque isso aí é propósito de salvação. 1 Samuel do 18, do 5 ao 9, diz assim. E saía Davi
aonde quer que Saul enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música, e as mulheres tangendo os instrumentos, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Podeis assentar em nome de Jesus. Aqui está sendo declarado, meus queridos, um instinto de inveja. Mas Saul ainda não estava percebendo isso. Ele começou a comparar. Quando uma inveja começa, ela começa pela comparação. Deixa eu observar fulano. Eu queria ter o estilo da missionária Isis. Não queira não, o seu estilo é maravilhoso diante de Deus. Eu queria ter a autoridade da pastora Rose quando fala assim, que bate o pé. Eu queria que fosse assim também. A sua autoridade vem de Cristo. Sabe, queridos, nós podemos ser referência, pessoas que vêm aqui no altar podem, mas você não pode perder a sua identidade. Saul, ele foi chamado para ser rei. E ele foi ungido rei. E ele recebeu o Espírito de Deus. E pessoas que começam a invejar, começam a perder a noção do que Deus deu para ele. Saul já não tinha mais noção do que ele tinha. Ele tinha um reino, ele tinha poder, ele tinha muitas mulheres, ele tinha uma guarda real, ele tinha soldados, ele tinha tudo. Mas quando ele viu Davi, o pequeno servo que foi chamado para ir para a guerra, e o reconhecimento de Davi, ele foi notório, Saul se incomodou. Deus está nos dizendo nessa noite, o que Ele faz com o povo dEle, que abençoa, que levanta, que dá como dom e talento, é para desenvolver e não comparar com o outro, esquecer o que Deus lhe deu, para você olhar para o outro, porque cai, amados. E Davi, na sua simplicidade, Deus já sabia, queridos, porque Deus, quando ungiu Saul, ele foi escolhido pelo povo, e Deus respeitou a escolha do povo. Mas está escrito, se eu não me engano, aqui no 7 ou no 8, 1 Samuel 7 ou 8, que diz assim: vocês escolheram esse rei, porque eu não era suficiente, então vocês vão padecer por esse rei. Mas Saul, quando recebeu o Espírito de Deus, ele entrou em estado de obediência. Ele ia com o profeta, sacrificava, ia para a guerra e vencia. Então, um certo tempo, ele foi obediente. Mas quando ele desobedeceu, porque ele se achou na autoridade, estava com medo de certas situações, ele sacrificou antes do tempo. E aqui me chama a atenção que Davi, quando estava lá, pastoreando as ovelhas, ele recebeu o Espírito de Deus e ele voltou a estar do mesmo jeito. Quieto, cumprindo a sua missão. Você tem o Espírito de Deus. Você tem que continuar na sua missão, naquilo que Deus lhe chamou, naquilo que Deus derramou como unção para você fazer algo, não só dentro da igreja, mas fora também. Esse é o seu dom, esse é o seu talento. Não enterre, porque o Senhor vai lhe cobrar. E Davi continuou ali no seu ministériozinho de cuidar de ovelhas. E Saul estava vivendo o seu ministério de reinado. Olha só que coisa incrível, queridos. Às vezes pessoas que têm tudo, olha para o outro que não tem nada e se incomoda. Por que você é tão feliz? E Davi continuou até que chegou o momento dele ver uma situação difícil para o povo de Deus, quando o gigante estava afrontando o povo de Israel. Amados, no momento que Golias estava lá, um gigante, afrontando os soldados, afrontando o rei não se apresentou diante do gigante, não. Porque o rei naquela época também ia para as guerras.
Ele se escondeu no quartinho dele, lá no paláciozinho dele, mandou os soldados. E foi muito tempo que o povo estava sendo afrontado. A primeira coisa que a gente percebe, que quando a inveja vem, o medo também ele acompanha o indivíduo. A gente precisa estar atento. Eu estou olhando para o outro. Como é que eu estou olhando a história do outro? Eu estou me alegrando ou eu estou me incomodando? Amados, tem coisas que o Senhor vai colocar na mão de vocês e que vocês vão ser invejados. Tem coisas que o Senhor vai chamar você para fazer e você vai fazer, honrando o nome do Senhor, e você vai ser invejado. O que é que você vai fazer com isso? Eu vou continuar naquilo que Deus me chamou. Mas quando a gente põe a mão no arado e solta esse arado e larga, o Senhor diz que esse não é digno de mim. Queridos, é muito sério isso que a gente está vivendo. Davi viveu a inveja de Saul e ele escapou em todo o tempo das afrontas de Saul. Será que no momento que lhe olharem atravessado, prefira ser Davi do que ser Saul, viu? Quando você é olhado e fazem muxoxo, né? Tem palavra do tempo da gente, né, meu pastor? Faz muxoxo, faz aquela cara, meneia a cabeça, na Bíblia tem menear a cabeça, balança. Ou então a pessoa lê no seu coração um incômodo porque o outro está prosperando. Comece a olhar para a sua própria vida. Que aquele que inveja comece a olhar para a sua própria vida. E eu fui anotando algumas coisas aqui, que Davi foi ungido por Samuel e foi incomodado pelos irmãos. O que você está fazendo aqui? Veio ver a gente aqui ser derrotado? E Davi já tinha sido ungido como Samuel. Dentro da casa dele, os irmãos presenciaram. A inveja começou dentro de casa. E quando ele foi para frente do gigante, ele disse assim: eu não confio na minha capacidade, eu confio naquilo que Deus me deu como autoridade. Ele me deu autoridade para brigar com o leão, para brigar com o urso, para cuidar das ovelhas do Senhor. E é nessa autoridade que eu vou, no nome do Rei dos Exércitos, vencer esse gigante. Aí Saul, na sua inveja, disse assim: tu é um menino, tu não consegue fazer isso não. Ele é soldado treinado, você é só uma criança. Ele disse assim: mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor já me ajudou a matar um leão, a matar um urso, protegendo as ovelhas da casa de meu pai, da terra do meu pai. Ele disse assim: então tome as minhas armaduras. E Saul só observando. Era a bondade de Saul? Não, era Saul dizendo assim: se enquadre no meu quadrado, porque você vai se dar bem. E a gente tem que tomar muito cuidado, que aquele que inveja tenta puxar você para fora do propósito e se enquadrar no movimento da inveja do outro de forma bem sutil. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, ele disse assim: não tem condição não, rei. É muito pesado tudo isso. Eu vou com as armas do Espírito. Para a gente lutar, queridos, a gente precisa ir com as armas do Espírito. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas. E Saul, naquele momento, estava invejando pessoas. Ele matou 10.000 e eu só 1.000. Só falta agora dar o reino para ele. Ele profetizou. Quando nós estamos inseguros com relação aos nossos sentimentos e começamos a comparar a vida do outro com a nossa, vamos ligar o botãozinho vermelho, vamos ligar o alerta. Isso pode ser um princípio de inveja, de forma bem sutil. Porque quem está satisfeito com aquilo que Deus lhe deu e você está caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, com lutas, aleluia, você avança, você cresce. Às vezes a gente glorifica aí, amados. Às vezes vocês podem olhar para a minha vida, não, pessoa bem-sucedida, assim aprove ao Senhor. Mas eu tenho lutas, queridos, que não são brincadeira. E são lutas espirituais muito sérias. Meus pastores me acompanham. Então, ninguém aqui está isento, só porque tem uma roupa bonitinha, tem um carro bonitinho. Não é isso não, amados. É poder na nossa vida para a gente caminhar. A gente tem que entender que Deus ele vai derramar algo especial para cada um de nós, para a gente fazer aqui na terra. E a gente não pode fugir dessa responsabilidade. E a gente não pode se comparar com o outro. Ah, não quero mais fazer isso não. Deus te chamou para fazer isso. Ah, mas eu não quero fazer mais não. Lá no céu o Senhor vai dizer assim: lembra da palavra da inveja? Deus chamou. Eu usei a missionária para falar para vocês
que era hora de assumir o compromisso que você disse para Deus, você não disse para o pastor. Cadê o dom que eu lhe dei? Cadê o talento que eu lhe dei? Por que você está enterrando? Servo infiel. Será que a gente está preparado para quando chegar lá no céu ouvir isso? Misericórdia. Uma coisa que eu tenho desenvolvido, queridos, diante do Senhor é o temor. Temor é construção, viu? Temor não nasce da noite para o dia, não. Quando você entende que o nosso Deus, Ele é misericordioso, mas Ele tem justiça para operar sobre as nossas vidas, tenha temor. Porque naquele grande dia, tudo está escrito e tudo vai ser cobrado. Tudo vai ser cobrado. E eu anotei também que quando Davi recebeu unção, ele voltou para o estado dele de estar com as ovelhas. Saul, quando recebeu a unção, ele já foi preparado para ser rei. E ele reinou. Ele teve o Espírito de Deus, ele ouviu o profeta, ele foi para as guerras, ele foi vencendo guerras, mas com o passar do tempo ele foi deixando de mão toda a trajetória que Deus traçou para ele, trajetória de obediência. E quando a trajetória de obediência ela é deixada de lado, abre-se portas para parasitas espirituais e um deles é a inveja. Saul começou a se incomodar com Davi a tal ponto que começou a perseguir Davi e Davi se enclausurou na caverna de Adulão com um bocado de gente que não valia nada, que estava cheio de problemas, cheio de dívida, cheio de caraminholas na cabeça. E Davi ali naquele momento ele estava dizendo, eu estou me afastando, porque eu sei que ele é ungido do Senhor, e no ungido do Senhor ninguém pode tocar senão o Senhor. Eu sei que o meu momento chegará com Deus, porque Davi não se esqueceu que ele foi ungido rei e voltou lá para as ovelhinhas do pai. Ele não se esqueceu, mas ele esperou a hora certa. Aquele que inveja, ele fica olhando a história do outro e fica tentando atrapalhar o momento do outro. Davi soube esperar o momento dele. E Saul perseguiu. E teve uma oportunidade de ser pego. E Davi disse, misericórdia de mim se tocar no ungido do Senhor. Ai de mim. Então depois ele se declarou a Saul, ainda dizendo assim, meu pai, meu paizinho, por que o senhor está me perseguindo? Não tenho lhe servido. Mas a cabeça do homem já estava tão transtornada, porque o Espírito do Senhor já tinha saído da vida de Saul, entrou a inveja, Saul não conseguia raciocinar mais nada. Ele não conseguia conceber mais nada que fosse justo diante de Deus, a não ser que ele tinha autoridade de rei, mas não tinha mais o Espírito do Senhor. E Davi, ele fugiu enquanto pôde, até que ele foi levantado rei. Só que tem um detalhe, queridos. Levanta-se um rei e morre-se um rei. Davi só foi levantado rei quando Saul morreu. E Saul poderia ter ficado mais tempo. Mas muitas coisas aconteceram na mente de Saul que fez com que ele fosse impedido de avançar. A inveja, ela pode trazer morte para o indivíduo. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas não vai fazer sentido. Eu vou pedir para que a igreja abra em Provérbios 14:30. Queridos, a inveja é um sentimento, é um espírito. É um espírito que vai manipulando a mente do indivíduo de uma forma sutil. Depois ela se perde naquele sentimento e leva o indivíduo para a morte. A palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Você sabia que podridão dos ossos é câncer? Tem uma tuberculose também que dá nos ossos, acaba com os ossos. Mas câncer nos ossos. É terrível, queridos. É muita dor, porque vai comendo o tecido todo, é muita dor. As duas áreas mais difíceis de um câncer de um indivíduo, quando está com metástase, é pulmão e osso. Porque ele sofre de muita dor e ele tem dificuldade de respirar. É fase terminal. Então o Senhor está dizendo aqui, podridão nos ossos, aquele que sente inveja, aquele que compara. Bastou comparar, já está sentindo inveja de forma sutil. Não compare. Agradeça ao Senhor o que Ele lhe deu, agradeça ao Senhor a história que Ele lhe deu, agradeça ao Senhor a misericórdia para as colheitas que você está colhendo diante da sua semeadura, mas não olhe para a vida do outro, porque você não sabe o que o outro está passando, para poder estar no ponto que está.
E quando a gente compara, a gente perde a ótica de Deus para as nossas vidas e deixa de caminhar com o Senhor e anda com espíritos parasitas dentro da nossa mente. E para finalizar, eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia aqui em Gálatas, em nome de Jesus. Gálatas 5, a gente vai ler do 19 ao 21. E eu vou pedir para que a gente fique de pé em nome de Jesus, porque esse é um sentimento que a gente tem que tirar da nossa mente hoje, apresentar diante do Senhor. Senhor, eu me incomodo porque fulano faz isso e eu não faço. Eu me incomodo porque fulano tem isso e eu não tenho. Quem sabe, né? Quem dera se... Foi a frase que o Senhor colocou ali no início. Quem dera se eu fosse, se eu tivesse. Mas quem tem e quem está fazendo, está pagando um preço alto. Porque a palavra do Senhor diz, a quem é muito é dado, muito é cobrado. Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim, amados. Porque as obras da carne são manifestas. Manifestas significa que a gente percebe, elas se manifestam. E elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Eu vou ler novamente, para que fique registrado no vídeo, no áudio aí. Inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, isso é a palavra do Senhor, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Foi por isso que naquele momento que eu estava ali sentada, Deus disse para mim, diga para o povo isso, minha filha, que quando chegar o grande dia, eu vou perguntar, e aquela palavra que foi ministrada, aquele tema de compaixão que foi ministrado, tem aqui, obrigada. Toda palavra que é ministrada, queridos, ela tem que vir para o nosso coração para a gente meditar e ver se há caminho mau em nós. Que essa palavra seria interessante para a irmã Doquinha. Essa palavra é para a gente. Se não tem inveja no seu coração, entre em estado de vigilância. Porque ela vem de forma sutil. Poxa, fulana canta tão bem, né? Queria cantar igual a ela. É o princípio. Poxa, fulana arruma as cadeiras tão bonitas. Tem uma boa mão para costura, né? Use o dom que Deus lhe deu. Identifique quem é você no Senhor. Todos nós temos uma identidade em Cristo, queridos. Temos uma identidade em Cristo e Ele já fez a nossa história com propósitos, com promessas, mas com dons e talentos de formas peculiares, particulares. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Você precisa saber disso. Porque quando você se identifica no Senhor, você não se deixa abater com pessoas que vão dizer assim, que nada, missionária Isis, esse projeto aí, ó, é furado, não vai dar certo não. Mas quem me deu foi o Senhor, eu tenho que confiar em quem me deu. Mas esse instrumento que eu estou aprendendo a tocar, vou usar aqui o exemplo de uma jovem que estava ali aprendendo a tocar. Isso não é para você não, minha filha, fique com outro instrumento, mas Deus está dizendo, eu quero mais. Sabe, queridos? Mas eu leio a palavra e eu não consigo entender. Peça ao Espírito Santo para você ser uma pessoa que tem a palavra revelada no seu coração, para que você possa vir ministrar, ter o chamado para ministrar. Eu queria estar ali, todo mundo tem oportunidade, eu não tenho. E o que você está fazendo para ser enxergada pelo Senhor, para ter a sua oportunidade naquela que você deseja? Não podemos mais olhar para a vida do outro e também não amaldiçoar aquilo que o Senhor colocou no coração do outro para fazer.
Davi, ele recebeu a unção de rei e ele continuou. Ele foi até o fim. E ainda disse, quem sou eu para atingir o meu rei Saul, por mais que o Espírito de Deus já não esteja mais nele? Será que a gente vai ter essa visão se a gente for invejado? Poxa, eu estou sendo invejado, a pessoa está falando mal de mim, a pessoa está jogando no lixo os meus projetos, aquilo que eu coloquei diante do Senhor e gostaria de realizar. Você vai desistir? Porque está escrito, queridos, que toda arma forjada do inimigo, ela não prosperará. E, infelizmente, tem pessoas que falam, amaldiçoam projetos, tem pessoas que abrem a boca e amaldiçoam vidas. Mas toda palavra lançada contra ti, tu a condenarás, porque está escrito, tu és servo do Senhor, és herança do servo do Senhor. Nós precisamos nos apropriar da palavra, porque nós estamos aqui de brincadeira não, nós estamos em guerra. Cada um sabe a sua guerra que está vivendo lá fora. Mas nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, com os dons e talentos que o Senhor me deu. Eu ainda não entendi todos, eu não quero enterrar. Hoje eu recebi uma mensagem que eu estou meditando. Que tem coisas que o Senhor falou que vai fazer comigo e ainda não fez, porque eu estou atrapalhando. Porque eu não estou crendo que isso é possibilidade. Entende, queridos? Então, quando a gente se posiciona, a gente diz assim, Senhor, eu já sei que é, mas eu não sei como. Aí o Senhor diz assim, já abriu a legalidade no céu, vamos trabalhar. Aí Ele vai. Ele vai conduzindo você de forma tal que você assim... Ai, meu Deus, eu já estou vivendo aquilo que o Senhor disse que eu ia viver e eu nem percebi. Sabe por que não percebe? Porque a gente não está se preocupando com o que o outro está vivendo, como o outro está crescendo, como o outro está fazendo, como o outro está executando. Não é o outro, é você e o Senhor. É isso que a gente precisa sair daqui nessa noite, na cabeça, e não influenciar. Uma coisa é aconselhar diante da palavra, outra coisa é influenciar e tirar do caminho. Porque um doente... É semeador de doença também. Quando o tempo da Covid, todo mundo estava andando de máscara, porque podia contaminar o outro. Na vida espiritual, amados, não é diferente não. Se a gente está doente espiritualmente, a gente consegue contaminar um pouquinho, depois mais outro pouquinho, depois mais outro pouquinho. Se a gente for fazer uma análise, muitos daqui hoje estão na apostasia, não estão vindo para a igreja porque estão adoecidos espiritualmente, porque foram contaminados com comichões nos ouvidos. Deus está mandando falar aqui nessa noite. E o Senhor, Ele vai cobrar. O Senhor, Ele vai cobrar. E se Ele botar no leito, você vai saber por quê. Eu não queria dizer isso não, mas vendo no meu coração está falando isso. Porque às vezes a gente se queixa, porque está desse jeito, porque está desse jeito. Do que se queixa o homem está escrito, dos seus próprios pecados, da sua falta de vigilância, do seu olhar para com o outro e dizer, eu não gostei disso, não concordo com isso. Quem é você para não concordar com aquilo que o Senhor quer fazer? Louvado seja Deus. O Senhor, Ele quer trabalhar na nossa personalidade espiritual, mas acima de tudo no nosso caráter, porque nós vamos ser vistos lá fora, avaliados pelo nosso caráter. Depois é que eles vão conseguir enxergar Jesus em nós, mas se nós temos o caráter de Cristo, Cristo se manifesta em nós lá fora. E você e eu estamos fazendo isso? No grande dia, o Senhor vai perguntar, naquele dia que teve a ministração XYZKW, você estava lá, por que você não se consertou? Por que você não recebeu a palavra para te fortalecer, para você continuar naquilo que eu lhe chamei para fazer? O Senhor, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, mas Ele também tem o seu momento de cajado e tem o seu momento de vara. Aí no momento que a coisa aperta, aí a gente, eu vou para a igreja, eu vou pedir oração, eu vou entrar na campanha, o Senhor está dizendo, eu quero que você seja firme e constante, está escrito. E se a gente não mantiver essa firmeza, essa constância diante do Senhor, queridos, não é pai, não é mãe, não é intercessor, não é igreja, não é pastor que vai fazer isso por mim e por você. É você com Cristo. Estamos no tempo de uma individualidade com o Senhor. Por mais que a gente venha, traga as caixinhas da promessa, por mais que a gente peça para os pastores orarem, intercederem pela vida da gente, eu preciso ter a minha posição. Nos dois pares de pegadas que estavam lá, era o servo com o Senhor.
Então, no momento que o servo está com o Senhor e ele tem intimidade com o Senhor carrega e ele leva. Mas se tiver inveja, o Senhor ele se afasta porque ele não habita no meio do pecado. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que essa seja uma palavra assim profunda no seu coração. O Senhor mandou entregar desse jeitinho, amados, para sacudir a igreja, porque é tempo de acordar. Amém? Glória a Deus.